Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Estamos mais uma quarta-feira com vocês para juntos louvarmos e adorarmos o nosso santo Deus. Queremos convidar a você, mesmo em sua casa, para rendermos este culto de adoração ao Senhor. Que você possa, nesse momento, estar sendo envolvido pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que juntos possamos adorar aquele que é dono de todas as coisas. E para tanto, nós estaremos iniciando com uma oração. Queremos convidar a irmã Kátia, que esteja nos conduzindo à presença do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus eterno, Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por este dia, Senhor, que o Senhor nos concedeste. Senhor, agora de um modo todo especial, Senhor, estamos aqui na Tua casa, Pai, para Amém. render graças a Ti, Senhor, e em adoração ao Teu santo e maravilhoso nome. Amém, Senhor, meu muito Deus. obrigada, Senhor, por nossas vidas, Senhor, pelas vidas de cada um, Senhor, que está junto conosco, né, através dessa live, Pai querido. Amém, meu Pai. Toma, Senhor, a vida de cada família em Tuas mãos, Senhor, abençoa-nos, ó Jesus. Cuida, Senhor, da vida de cada um de nós. Assim seja. Entrego, Senhor, todas as famílias da Pibama em Tuas mãos, ó Pai. Cuida, Senhor, Amém. de cada um de nós. Isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Que Deus esteja abençoando você aí na sua casa nesse momento. E juntos nós vamos estar louvando com o número 2 do HCC, Santo, Santo, Santo. Nosso Deus, com Tu és fiel, Senhor, o hino 25 do HCC. Poder aos teus filhos.
louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pelo perdão tu dás mais segurança. Cada momento me guias, Senhor. Vivo por ver que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E nesse momento nós vamos louvar tua casa, tua morada. Nós vamos clamar ao nosso Deus para que Ele permaneça conosco, permaneça na nossa vida, tendo misericórdia com a nossa vida, com a nossa família. Venha fazer essa oração conosco. Faça esse convite hoje ao nosso Senhor. Fica aqui.
eu viva sempre assim, tendo teu querer em mim, meu Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo a Filemon. Nós temos só um capítulo, mas estaremos a partir do versículo 8 até o versículo 16, que servirá para a nossa reflexão. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, no outro tempo, te foi muito útil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e te torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada mais fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Amém. Queridos, esse é um texto que poucas pessoas leem, estudam, mas a carta de Filemon, ela nos traz muitas lições. É uma carta rica, pequena, mas Paulo escreve a Filemon de uma maneira muito clara e com um objetivo. Filemon significa aquele que ama, aquele que tem amor. Então a expressão é Filemon, nome de origem grega, mas trazendo o indicativo de alguém que desperta o amor em outra pessoa. É uma forte amizade. E nesse título nós vemos a compaixão, um gesto humano que podemos entender, que podemos praticar todos os momentos da nossa vida. Filemon foi um rico senhor lá de Colossos, na Ásia Menor, onde havia uma igreja cristã e ele liderava essa igreja. Filemon era senhor, ele tinha muitos servos, e um deles chamado Onésimo. E Onésimo cometeu 2 erros, 2 crimes, o roubo e a fuga. Interessante que naqueles dias, se pagava ou por meio de açoites, ou até mesmo a crucificação, que era a lei daquela época. Então, queridos, o rapaz recorre ao auxílio do apóstolo Paulo, após a sua conversão, após o momento dele conhecer a Cristo, para que o homem amorosamente perdoe os seus erros naqueles dias. Paulo então escreve a Filemon de uma maneira bem carinhosa, mas séria, e ele fala que Onésimo realmente teria que pagar, ele teria que sofrer as consequências da sua desobediência, do seu erro, mas que Filemon recebesse com amor, não como servo mais,
mas como irmão em Cristo. Ele estava falando ali de uma diferença de sermos pessoas amigas, conhecidas, que temos uma amizade, mas aqueles que têm o amor de Cristo em seus corações. Então nós vemos que nesse momento, mesmo sendo uma carta tão pequena, tão breve, mas vemos a profundidade do seu conteúdo. Queridos, nesse livro nós temos 3 ensinamentos para a nossa vida. 3 coisas que me chamou a atenção nesse texto e que se tornam pérolas, né, para nós. A primeira coisa que me chamou a atenção foi vemos o poder do Evangelho em ação. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há muitas pessoas referem-se a outras como que precisam mudar, que precisam ser transformadas, mas nós vemos que a mudança real só ocorre quando o Evangelho chega na vida da pessoa. Então, o Evangelho de Cristo transforma o rico e o pobre. O Evangelho de Cristo transforma o escravo e o livre. O Evangelho de Cristo transforma o patrão e também o empregado. Ele não é direcionado para um grupo de pessoas, mas para todo aquele que crê. Então nós vemos que o Evangelho chega a todas as pessoas. Enquanto o mundo coloca barreiras, dificuldades, o mundo trabalha com a lei, o Evangelho trabalha com a graça. Sim, queridos, ele é capaz de alcançar todas as pessoas, não fazendo distinção de classes sociais. O Evangelho é para todos. E através do Evangelho, nós vemos que o mundo é transformado. Enquanto temos barreiras, dificuldades, muros colocados diante das pessoas, porque muitas vezes se fala sobre isso, o Evangelho leva as pessoas a abraçarem-se e são encorajadas a exercitar o amor. Muitas vezes nós não colocamos isso em prática. O apóstolo Paulo, naquele momento, nós vemos que Paulo se tornou o advogado de Onésimo. E ele escreve a Filemon de uma maneira muito voluntária, para pedir, para falar sobre Onésimo, agora como irmão em Cristo. E ele fala de que aquele homem, né, Onésimo, foi útil a Filemon, mas ele desobedeceu, ele fugiu, mas agora lá na prisão, ele teve um encontro com Jesus e era muito útil o apóstolo Paulo. E ele falou assim, mas não posso ficar com ele aqui, ele pertence a ti, e ele vai voltar para você. Mas não o receba como escravo, porque o Evangelho alcançou o seu coração, o Evangelho transformou a sua vida, o Evangelho lhe fez de um novo homem. Então, queridos, vemos aí a transformação do Evangelho na vida da pessoa. Por isso, todos aqueles que são alcançados por Jesus, eles são transformados, mudados. E o Evangelho veio para mudar as pessoas. Às vezes não acontece porque nós, com a nossa arrogância, nós tentamos ser a mesma pessoa. Mas o Evangelho transforma todos nós. Em segundo lugar, a segunda lição que nós podemos ver que o Evangelho traz igualdade para todas as pessoas. É muito comum
nos dias de hoje, na sociedade que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, as pessoas classificarem outras ou colocar alguma classe de pessoas diferenciando de outras. Mas na família de Deus, o senhor de escravos não é melhor que o seu escravo. O patrão não é melhor que o seu empregado. Então nós vemos que nesse momento o reino de Deus, né, traz para nós uma possibilidade em que olhamos para os outros com igualdade. E isso, né, nós podemos olhar para os dons espirituais. Nós temos mais de 25 dons na palavra de Deus, mas nenhum dom faz uma pessoa maior ou melhor do que a outra na igreja. Não é por ser pastor que eu vou ser melhor do que outra pessoa. Não é porque a pessoa tem um outro dom, o dom de falar, o dom de ensinar, ou o dom de línguas, ou outro dom, que ela vai ser melhor ou maior que as outras. Nós somos iguais diante de Deus. Então, nesse momento, Paulo fala a Filemão: receba como irmão em Cristo, porque agora ele foi alcançado pelo Evangelho. No mundo atual, no tribunal, né, nós vemos que, se fosse acontecer hoje, Filemão ficava de um lado da mesa e Onésimo de outra. E ali teria os advogados de acusação, de defesa, e cada um ia buscar o seu direito. Mas diante de Deus, eles estão juntos, em pé de igualdade, pelo Evangelho de Cristo. Então, queridos, o Evangelho traz para nós uma lição muito especial. Nós não somos melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que nós. Nós somos iguais diante de Deus. Há muitas pessoas buscando pompas, há muitas pessoas buscando pedestais, há muitas pessoas querendo posições, mas o Evangelho de Cristo nos torna iguais diante de Deus e dos homens. Em terceiro lugar, nós vemos a terceira lição que esse texto nos traz, é que vemos a graça de Jesus no momento do Evangelho. A graça de Cristo que nos alcança, que nos salva, que nos transforma. O Evangelho de Cristo é gracioso, é para todas as pessoas. Por isso que João 3,16 diz que todo aquele que nele crê. Ele não faz acepção de pessoas. Nós humanos, nós seres humanos temos a tendência de classificar, mas o Evangelho nos torna iguais e somos alcançados pela sua graça. Não há casos irrecuperáveis para Deus. Talvez nos dias de hoje, Onésimo seria jogado na prisão, Onésimo seria esquecido, Onésimo seria talvez até morto pelo que ele fez. Mas quando Jesus alcançou o seu coração, pelo Evangelho, pela palavra, pela Bíblia, pelo ensino do apóstolo Paulo, que o amou, que pôde contar para ele o que Jesus fez a outras pessoas na época. Então Onésimo abre o seu coração, recebe a Cristo e passa a viver uma nova vida do Evangelho de Cristo. Por isso que a graça é maior do que o nosso pecado. A graça é maior do que a lei. A graça, ela alcança, ela chega até onde nós não podemos ir. Porque é pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, queridos, Lutero disse acertadamente que todos nós somos onésimos neste mundo. Sabe por quê?
Porque Paulo fala em Romanos que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos. Não existe um que possa dizer: eu sou justo, eu não peco, eu não erro, eu não falho. Todos nós somos pecadores. Todos nós erramos, seja por palavras, seja por pensamentos, seja por ação. Por isso que nós precisamos ser alcançados pela graça de Jesus, pela graça do Evangelho, para que através dessa graça Ele possa perdoar os nossos pecados, purificar o nosso coração e tenhamos acesso ao Pai Celestial, ao nosso Deus. Todos nós erramos. Então, aqueles que já aceitaram a Cristo, antes eram escravos do pecado, eram escravos de si mesmos, eram onésimos perdidos, mas Jesus o alcançou com a sua graça, e o salvou, o redimiu, o transformou, e agora nós, como homens transformados, mulheres transformadas, nós precisamos seguir o Evangelho. Nós precisamos olhar para nós mesmos e ver dentro da palavra de Deus: será que eu estou seguindo o caminho do Senhor? Será que eu estou obedecendo a sua palavra? Será que eu estou colocando em prática os seus ensinamentos? É isso que nós precisamos. Não seja um Onésimo antes de conhecer Jesus, mas seja um Onésimo transformado pela graça salvadora de Cristo. Então, queridos irmãos, amigos, nossa salvação não é resultado do nosso mérito. Nossa salvação não é resultado da minha boa vontade. Nossa salvação não é conquistada pelas coisas deste mundo. Paulo, dizendo aos Efésios, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por isso, precisamos ser alcançados pela graça de Jesus. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Então, eu faço aqui um pedido a você que nos ouve. Abra o seu coração. Peça a Jesus para que a graça dele seja derramada no seu interior, na sua vida, na sua mente, no seu coração. Deixe a graça de Cristo transformar a sua vontade, o seu querer. Deixe a graça de Cristo alcançar a sua vida. Porque pela graça sois salvos. Pela graça temos entrada nos céus. Pela graça estaremos vivendo para sempre na presença do nosso Deus. Então, se você nesse momento que ainda não teve um encontro com Jesus, se você quiser pedir a Deus que a graça do seu Filho Jesus Cristo alcance a sua vida, eu gostaria de que você pudesse orar comigo nesse instante. Possamos assim entregar nossas vidas, nossos corações, nossa mente, a nosso interior para Jesus, e que a graça dele alcance a sua vida. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos suplicar, ó Deus, que a tua graça alcance cada coração agora, tendo, ó Deus, o privilégio de poder ouvir a sua voz, tendo, ó Deus, o privilégio de receber o perdão pelos seus pecados, tendo, ó Deus, a graça como meio salvífico ou salvador para a sua vida. Ó Pai querido, e aquelas pessoas que agora estão diante, ou seja, do seu celular, do seu computador, da sua televisão, elas possam ser alcançadas pela sua graça. Que a tua graça não falte a nós, que a tua graça não seja retirada de nós, que a tua graça possa cada dia renovar o nosso interior,
transformar as nossas palavras, transformar os nossos pensamentos, transformar o nosso eu, para que não seja como nós queremos, mas como o Senhor deseja. Pai, entregamos a Ti cada coração agora ao Senhor, para que a Tua graça se faça presente e que esta graça possa realmente nos renovar a cada dia, para que assim sejamos homens transformados pela Tua palavra. Sejamos, ó Deus, como Filemon, homens que foram alcançados pelo Teu amor e são realmente homens fiéis a Ti. Que sejamos, ó Deus, como Onésimos, transformados por Ti. Um homem que era fugitivo, que foi realmente levado a roubar alguma coisa do seu Senhor, mas foi alcançado pela Sua graça e foi transformado pelo Seu poder. Que sejamos homens simples e mulheres simples, que tão somente queiramos andar pela graça da Sua palavra. Fica conosco, nos abençoe, nos dê uma noite de paz, pois te oramos no doce e eterno nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos nesse momento dizer à liderança da igreja, aqueles que fazem parte da diretoria estatutária ou de ministérios, né? Ou também de presidentes de organizações, que nós teremos uma reunião no próximo domingo, a partir das 9h30 da manhã, 9h45, e nós estaremos conversando e estudando sobre o retorno da igreja nos seus cultos presenciais. Nós temos, assim, que estabelecer algumas coisas, né, que já foram colocadas como através do decreto da Prefeitura Municipal, e nós precisamos colocar em prática. Então, convido você que é líder, você que está conosco no nosso ministério, venha participar desta reunião, próximo domingo, pela manhã, para que assim possamos depois direcionar à igreja todas as orientações que precisamos, para que possivelmente no primeiro domingo já retornemos aos cultos presenciais. Mas aos irmãos, membros da igreja, aos amigos, também estejam atentos a partir de domingo das orientações que estaremos enviando através do WhatsApp, através dos cultos online, para que vocês também possam nos ajudar na realização dos cultos a partir de agosto. Que Deus os abençoe, que Deus lhes dê uma noite de paz, uma noite tranquila. E até domingo, às 9h, com a Escola Bíblica Dominical, e nesse domingo será ministrado pela a irmã Geusa, membro da nossa igreja. Então, uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.